Olá, queridos. É um prazer estar com vocês, trazendo uma palavra para abençoar a sua casa, a sua família. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de caos na história não somente do Brasil e da humanidade. E esse momento nos faz lembrar do momento vivido pelo povo de Deus no reinado de Judá, especialmente sob o reino do rei Uzias. Aquele era um momento de caos, de dificuldades. E Isaías, vivendo aquele momento, ele desvia a sua visão da crise e ele vai até o templo e ele tem a visão de Deus, Cristo o Senhor. Nos próximos momentos você ouvirá alguns pastores falando a respeito dessa visão de Isaías. Visão de um Deus soberano sobre todas as coisas. A visão de um Deus santo. A visão de um Deus salvador. E a visão de um Deus Senhor sobre tudo e sobre todos. Olá, querido irmão, amigo, você que está nos assistindo nesse momento. Gostaríamos de compartilhar essa devocional numa perspectiva bem interessante, abordando nesse dia a respeito de Isaías capítulo 6, o primeiro versículo, quando o profeta ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono e sublime trono, altíssimo trono. Quando nós paramos para analisar esse primeiro versículo e verificamos que Isaías foi tão detalhista em afirmar que esta visão ela ocorre no ano da morte do rei Uzias. Quando analisamos a história, verificamos que Isaías estava ali no início do seu ministério profético. Os estudiosos até dizem que Isaías 6 foi o momento em que Deus o comissionou para este ministério. Tratava-se de um profeta do Reino do Sul. E os profetas do Reino do Sul, diferente dos reis do Reino do Norte, os reis do Reino do Sul, via de regra, eles faziam aquilo que agradava o coração de Deus. E não foi diferente na vida de reinado de Uzias. Foi um rei que, quando ele tinha 16 anos, e a sua história está registrada lá em 2 Crônicas, capítulo 26, ele começa a reinar, e o autor diz que ele foi um rei que viveu segundo o coração de Deus, ou que fez aquilo que agradava aos olhos de Deus. Foi um reinado próspero. Jerusalém, Israel, Judá avançou muito nas suas defesas, na sua política, no seu exército, e foi muito admirado. Ele reina 52 anos. E a Bíblia vai nos dizer que quando se aproximou o final do seu reinado, ele permitiu que o egoísmo entrasse no seu coração. E ele se exaltou ao ponto de desejar entrar no trono para acender incensos para Deus, um ofício que era somente dos sacerdotes. O sumo sacerdote e 80 levitas, eles chamam a atenção desse rei e Deus o castiga por esse ato de arrogância. E ele, nos seus últimos anos, ele é acometido de uma doença que alguns estudiosos afirmam ser a lepra, e ele fica recluso, e ele é disciplinado, e ele morre. E é por isso que Isaías começa o capítulo 6 do seu livro dizendo que no ano da morte do rei Uzias. Isso nos chama atenção porque provavelmente Isaías tivesse uma admiração profunda, como todos os liderados, todo o povo de Israel, a este rei que foi próspero, levou Israel a ser uma nação próspera, uma nação abençoada, um exército forte. E eles provavelmente pensaram assim: e agora? O que será da nossa nação? O nosso rei morreu.
Por mais que Jotão era o filho que já estava ali sendo preparado, eles ainda estavam num momento de incerteza. E aí é quando Deus se manifesta e Isaías vê o próprio Deus numa ideia de olhar a sua glória num alto e sublime trono. Nos chama a atenção neste momento de devocional é que o que Deus está mostrando para Isaías é a sua soberania. O que Isaías está vendo ali é um Deus soberano que, em meio à crise instaurada, Deus reina, Deus governa. Não há caos porque eles estavam passando por um momento de vacância de reinado, de transição de reinado. Porque enquanto Uzias passava pela morte ou morreu, Deus estava vivo. Enquanto o trono de Israel estava ficando vazio, o trono de Deus sempre está cheio. Deus estava nos mostrando e mostrando para Isaías naquele momento que ele é um Deus soberano. E soberania, quando nós falamos dela, um teólogo muito conhecido, A.W. Pink, ele vai discorrer que é a supremacia de Deus. É o conceito, é o ato de Deus governar sem pedir conselho, sem pedir permissão, sem pedir autorização a ninguém. Ele reina e pronto. Interessante que quando eu analiso essa ideia e vou lá para o livro de Salmos, capítulo 29, versículo 10, e vocês sabem que eu falei muito sobre Noé nas duas últimas mensagens que eu preguei aqui na igreja. Esse salmo diz que acima do dilúvio, Deus é soberano. Deus é soberano sobre o dilúvio. Deus é soberano acima do reinado de Israel. Deus é soberano, ele está acima do coronavírus. Deus é soberano, meu querido irmão. É interessante que João capítulo 12, versículo 41, vai dizer que João, ele escreve que Isaías observou que a glória que foi manifestada lá no capítulo 6 foi a glória de Jesus Cristo. O que Isaías viu foi a glória de Jesus sendo manifestada. O que nós já estamos vendo e iremos contemplar muito, meus queridos irmãos, neste momento, nesta época de pandemia, é a soberania de Deus e a glória de Jesus. Interessante que quem é um pouco mais antigo cantava a respeito da soberania, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre a face, tu és Deus, acima de tudo, tu és altíssimo. Nós cantávamos isso, falando da soberania de Deus, e muitas vezes, não sei, não quero julgar ninguém da boca para fora, mas hoje é o momento de observar que realmente Deus reina e governa soberano sobre tudo e sobre todos. Não é um momento de pânico. Não é um momento de pavor, não é um momento de medo, mas é um momento de confiar num Deus soberano que tudo governa, rege sobre tudo e sobre todos e não vai deixar o seu povo ter falta de absolutamente nada. Confie tão somente no Senhor. Esse Deus soberano é o Deus que governa. Esse Deus soberano é o Deus que vai acabar com esta pandemia em nome de Jesus. Esse Deus soberano é o Deus que não vai deixar faltar nenhum mantimento na sua casa. Nós sabemos que um segundo momento veio e é legítimo, meu querido irmão. Não quero ser leviano com relação a isso. É legítimo nós estarmos preocupados com as economias. A economia do país, a minha economia, a questão da minha empresa, a questão dos meus empregados, como isso tudo vai transcorrer, como que será daqui para frente. Meu querido irmão, a preocupação, repito, ela é legítima, mas confia num Deus soberano que não vai deixar faltar nada na sua empresa, nada na sua família, nada na sua casa, nada na sua igreja.
Deus nos sustenta de forma soberana e absoluta. Ele é o nosso Deus e nós temos que exaltá-lo para todo sempre. Então, essa devocional do dia de hoje é para encorajá-lo a crer num Deus soberano. Assim como Noé observou, como o salmista diz, que do alto Deus era soberano acima do dilúvio, também acima desta pandemia nós precisamos contemplar a soberania de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Deus no seu alto e sublime trono. No ano de 2020, no ano de uma pandemia, eu vejo um Deus soberano governando tudo no seu alto e sublime trono, que nunca esteve vazio e nunca estará vazio. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abrevie esse tempo, mas que possamos crer no ato soberano de Deus e nos inclinar diante deste ato soberano, diante da vontade de Deus e crer que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Que Deus a todos os abençoe.